Olá, eu sou Isabel Hortência, sou mestranda do PPGI e vou apresentar a vocês o projeto de extensão de nanotecnologia e neurociência computacional. Gostaria de apresentar a vocês a professora doutora Carla Verônica Machado Marques, coordenadora deste projeto de pesquisa e professora do Instituto Tércio Pacite de Aplicações e Pesquisas Computacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Também faz parte da nossa equipe, como colaborador, o doutor Carlo Emanuel Tola de Oliveira, do Instituto Tércio Pacite de Aplicações e Pesquisas Computacionais. E também, como colaborador, o professor Dr. Cláudio Esperança, da COP-PESC. Além disso, eu quero apresentar a nossa equipe executora, a Giovana Maranhão, que vai falar um pouco de morfologia da MAVE. Depois, a Samantha Reis, sobre análise e processamento de imagens médicas. A Anne fala da biofísica, gráficos e busca em caminho. O Pedro explica sobre nanorobótica e o Otávio sobre nanopartículas. Como o nome já diz, nanotecnologia e neurociência computacional são duas áreas correlatas e que têm muita coisa em comum. Então, como trabalhar com essas duas áreas? A proposta inicial foi trabalhar com nanorobôs para auxiliar no tratamento de pacientes com MAVE, malformação arteriovenosa, buscando utilizar a busca STAR. Para isso, foi preciso estudar a MAVE, e as perguntas que vinham à tona eram: o que é MAVE? Como é feito o tratamento? MAVE é a malformação arteriovenosa cerebral. É uma doença congênita com métodos de tratamento invasivos como cirurgia, radiocirurgia, embolização via catéter. Na maioria dos casos, a embolização não consegue tratar completamente a lesão, apenas 15 a 20% dos casos. E o risco de ramificação dos vasos extraordinários pode acarretar roubo circulatório de áreas normais do cérebro. Dependendo da localização da MAVE, o déficit de irrigação, resultado da ramificação extraordinária, compromete funções cognitivas importantes. Então, exige a necessidade de um método mais eficiente e menos invasivo para tratar as malformações. Então, o que propomos? O projeto propõe uma alternativa para a embolização via catéter. O objetivo é embolizar as lesões considerando aplicações que envolvam nanopartículas autoguiadas. E como faremos isso? A ideia é utilizar nanorobôs que acessem as artérias a partir dos ROIs e façam a embolização, utilizando o cianocrilato ou crimpagem. Para resolver esse problema, a proposta se baseou no trabalho desenvolvido por Julien Hallag, em outubro de 2017. O trabalho está disponível no GitHub e se chama Metrô de Londres, utilizando a busca STAR. Então, esse é o metrô de Londres. Esse tudo é o metrô de Londres, né? Por que decidimos utilizar esse projeto? Nós fizemos uma analogia com as artérias cerebrais. O que nós percebemos é essa imensa rede metroviária. Tudo isso aqui é Londres, né? Então, vemos, por exemplo, como as linhas se interligam. Os pontos de conexão, ó, começa aqui, ele vai descendo, pinner, aqui tem umas bolinhas pequenininhas, são os pontos de conexão. Os ROIs cerebrais são as entradas. Então, por exemplo, aqui, nesse cantinho, em Amersham, então, seria um ROI. Aqui para baixo também tem outros, ó, outras entradas. Aqui tem outro, ó. Vendo? Em Abbey Wood. Aqui a gente tem outro, que é Upminster. Aqui em cima também tem outro ROI, é o Shanfield. E assim por diante, todos eles são, basicamente, são os ROIs, são os pontos de entrada, né, do cérebro. Aqui a gente tem os entroncamentos, onde possivelmente seriam onde seria o ponto de conexão, né? Então, como funciona esse metrô? Aqui embaixo, bem aqui no cantinho, a gente tem aqui as linhas, né? Bakerloo Line. Aí eu vou clicar aqui em Bakerloo Line e vocês vão ver, ó. Essa aqui é toda a linha Bakerloo Line, ó. Ela vai aparecendo, né? Vou desligar ela aqui
Vamos colocar outra, Central Line. Central Line é essa vermelhinha. Desligar essa outra. Vou clicar nessa amarelinha, né? Que é o District Line. Ó, District Line. Com Central Line. Aqui eu também posso colocar outra, que é essa rosa. Aí ela não aparece muito, ó. Vou desligar de cima, para vocês verem, ó. Tem essa aqui embaixo, que é o Jubilee, né? Ó, essa cinza aqui toda é a Jubilee. Vou botar Metropolitan. E aí vocês veem todos os entroncamentos, né? Os pontos de conexão, né? Nós vemos, por exemplo, como as linhas se interligam, os pontos chaves de acesso, que são parecidos com as ROIs da rede cerebral. E aí são todas as linhas que a gente quer mostrar, né? E como se comportaria como seria o comportamento disso dentro do cérebro. Então, basicamente, o que esse algoritmo, a STAR, vai fazer aqui dentro do metrô de Londres, né? Ele busca a rota mais rápida para chegar de um ponto ao outro. Então, como é que eu chegaria aqui desse ponto de Pinner até Aldgate? Qual seria a melhor rota a se tomar, né? Vou ligar eles aqui. Qual seria a melhor rota a se chegar? Porque você tem vários lugares, né? De Pinner, eu posso vir aqui para baixo, vir aqui para o lado, por Berners Line, eu posso descer aqui nessa parte azul, depois subir pela parte laranja, vou dando a volta até chegar em Aldgate. Então, seriam várias formas de você chegar num lugar, só que existe a forma muito mais rápida. Então, pessoal, vamos partir logo para o código, né? E o que a gente pode perceber, esse código é um código pequeno, basicamente, né? O autor, ele faz com 90 linhas no máximo, né? É um código bem simples, ele importa o iStar, né? E para rodar o código, eu venho aqui embaixo e coloco as estações que eu quero. Eu já coloquei, já presetei a estação Pinner e Aldgate, de forma que eu consiga chegar de uma forma mais rápida em determinado lugar. E aí, quando eu dou Enter, ele fala aqui para mim, ó, eu saio de Pinner, né? Eu vou para North Harrow of Hill, Northern Park, e vai mostrando todas as estações onde eu posso chegar mais rápido até Aldgate. E essa é a ideia principal quando a gente quer montar um algoritmo que eu consiga chegar de um ROI a um nó da forma mais rápida possível. Oi, gente. Então, aí o próximo passo foi, a partir das imagens de ressonância magnética do paciente zero, determinar o caminho das artérias. E aqui vocês vão perceber que as imagens não são de boa qualidade, porque estávamos usando imagens PNG. E aí, mais adiante, vocês vão ver uma explicação mais detalhada sobre esse assunto, sabe? Então, olha, aqui é a imagem de ressonância. Você vai ver que aqui no fundo ela não aparece direito as outras artérias. Aqui nós mapeamos toda essa imagem em 2D, né? E aqui já é uma área, uma imagem renderizada, né? E essa imagem, ela foi feita através de medidas, né? De rasterização, tá? E aí nós criamos regras para que o algoritmo iStar percorra as artérias em busca da MAVE. Essas regras são, dado um ROI, né, qualquer, quer dizer, um ponto de entrada, né, chegar a um ponto de convergência entre as artérias e fazer a embolização. Os critérios para a resolução do problema foram iniciar em um ROI e procurar uma artéria, utilizar a busca iStar, encontrar o caminho mais curto e utilizar a diferença entre as coordenadas. Depois, no próximo passo, são definidos os estados. Nós temos o estado inicial,
né, que é o mapa cerebral sem embolização. O estado final objetivo, que é encontrar a artéria entroncada mais próxima para embolização, utilizando os critérios da regra. E os estados, cada espaço percorrido e embolizado. Além disso, nós também temos os operadores. Quais são as ações realizadas para modificar o estado do mapa cerebral? O estado 1, a partir de um ROI qualquer, né? A partir de um ROI qualquer, verificar a distância do ponto inicial e o final. Comparar, caso a diferença seja zero, a solução desse encontro, né, vai ser um sucesso. E o 2, a partir de um ROI qualquer, verificar a distância do ponto inicial e final. E aí a gente compara, caso a diferença não seja zero, procura o adjacente até que a diferença seja um zero. Esse mapinha que vocês estão vendo, né, já é a imagem em 2D, toda rasterizada, né? Aqui são todas as medidas, as distâncias de cada área. Então, vocês vão ver que a gente tem ROI 10, aqui é o 9, aqui é o 8, 7, 6, 5, né? Aqui 1, 2, o 3. Isso aí. E todo... Aqui o ROI 4, que eu estou procurando. O ROI 4, e são as entradas, onde a pessoa pode ser injetado os nanorobôs, né? As nanopartículas. Esses pontos de entroncamento, né? Que são onde essa nanopartícula ela vai entrar e vai chegar para embolizar essa área, né? Então, a gente deu o nome para elas de A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, C, D, E. A gente foi colocando o nome para todas elas. Essa aqui é a mesma imagem, só que com uma área mais sombreada, para identificar melhor, né, as áreas mais entruncadas. Bem, então, a partir de todo esse estudo, nós fizemos a proposta de um algoritmo, de utilizar um algoritmo com base no algoritmo do metrô de Londres, e nós implementamos esse algoritmo, né? Aproveitamos basicamente quase todo o algoritmo do metrô de Londres e colocamos em cima das artérias. Então, qual era a ideia principal? Sair a partir de um ROI, você chegar a um ponto de entroncamento o mais rápido possível. Então, já coloquei aqui mais ou menos. Eu vou colocar aqui um ROI 10. O ROI 10, eu consegui chegar, né, ao A7. E aí ele faz. Então, para sair do ROI 10, né, aqui embaixo, olha, se vocês estão conseguindo ver, sair do ROI 10 até chegar no A7, a única coisa que ele faz é passar pelo B6, e do B6 ele vai para o B7. Então, basicamente, esse algoritmo, ele calcula para mim a melhor forma para eu sair de um ROI e entrar em algum ponto de convergência, né, onde será feita a embolização. Para o prosseguimento do projeto, a equipe executora é formada por alunos de graduação e pós-graduação, tem se mobilizado no âmbito das dificuldades que foram encontradas, como, por exemplo, as imagens DICOM, a anatomia das artérias, o diagrama de Voronoi e a busca por novas tecnologias que tangenciam a proposta inicial. Olá, boa tarde. Meu nome é Giovana Maranhão e eu estou aqui para falar a respeito da morfologia da MAVE. Começando definindo a MAVE são malformações arteriovenosas de origem congênita e que apresentam uma estrutura de vasos sanguíneos emaranhados anormais, ou seja, unidos, que afetam uma ou mais função cognitiva. A lesão típica é bem visualizada na ressonância magnética, mas eu vou deixar isso para a Samantha falar posteriormente. A imagem que eu vou mostrar para vocês tem a ver com a anatomia da MAVE, que ela está localizada no hemisfério direito do cérebro, no lobo parietal, onde há comprometimento com o lado medial e lateral.
E as principais artérias envolvidas nessa vascularização cerebral são, na parte medial, a artéria cerebral anterior e seus ramos, e na parte lateral, a artéria cerebral média e ramos. Então, do hemisfério direito no lobo parietal. E a segunda imagem, aqui eu estou mostrando unidos para vocês, para saber como é. Tá vendo? É um emaranhado de artérias e veias. Aí eu vou entrar na parte histológica da MAVE. Unidos, ele, que eu mostrei para vocês, é constituído por estruturas vasculares de veias arterializadas, com a túnica íntima e muscular espessadas e sem tecido elástico. A utilização de determinados corantes leva a diferentes interpretações da MAVE, como, por exemplo, a reação do azul da Prússia. Ela demonstra a hemosiderina. Na lâmina já corada por HE, que é hematoxilina, mostra que os grandes vasos que constituem unidos da MAVE mostram espessuras de calibres variados. Na lâmina corada por tricômio de Masson, é possível diferenciar o colágeno existente nas paredes vasculares em azul em oposição ao tecido nervoso em rosa. Na lâmina corada por Verhoef, o colágeno é corado em vermelho pela fucsina, mostrando também o tecido elástico dos vasos em preto. A deposição de hemosiderina é ocasionada pelos vasos constituintes da MAVE, que estão separados por quantidades variáveis de tecido gliótico e fibroso. Outro mecanismo importante de lesão é chamado steal, que é roubo em português, pois a MAVE ela origina um sistema próprio chamado de sistema extraordinário, que consegue roubar sangue e nutrientes do sistema ordinário, que é o nosso sistema normal. A MAVE, então, provoca um curto-circuito entre o lado arterial e venoso, e fazendo assim que o sangue não consiga passar completamente por aquela área, ou seja, não oxigena aquela área, deixa basicamente hipóxia, que vamos falar mais à frente, e com isso sofre a isquemia ou a necrose do local. Na fase inicial, as veias mostram hipertrofia de sua camada muscular, mas mais tarde o músculo liso é substituído pelo colágeno, que resulta em vasos mais finos, fibróticos e inelásticos, né? A fibrose em camada íntima e adventícia das veias é mais comum. E vendo na imagem 3 do slide, que eu vou mostrar para vocês, na parte da embriologia, a gente observa que a partir da 7ª semana de vida embrionária, uma anomalia poderia fazer os pequenos capilares arteriais e venosos se juntarem, formando uma comunicação direta entre as veias e artérias. Eu vou mostrar para você junto com a imagem 4. Essa seria a imagem 3, que na 7ª vida embrionária, tá vendo? E esse já começa o polígono de Willis. O que interessa para a gente é a artéria cerebral média, aqui em cima, e a artéria cerebral anterior. E logo mais eu vou mostrar para vocês esse daqui também, que é uma angiorressonância do nosso estudo de caso da MAVE, que denota as artérias exatamente do polígono de Willis, como está mostrado aqui. O primeiro é aqui mais à esquerda, né, que é a artéria carótida interna esquerda. O segundo é a direita, a artéria carótida interna direita. No meio, aqui a artéria basilar. No quarto, aqui no meio, bem no meio, é o polígono de Willis. E começa a ter o ramo da arterial cerebral anterior, aqui pela esquerda, gerando a artéria cerebral média e ramos. E aqui no meio, a artéria cerebral posterior. Então, eu vou começar a definir o polígono de Willis, que faz parte do circuito vascular cerebral. Bom, o encéfalo ele é vascularizado através de 2 sistemas. Vértebro basilar, que são as artérias vertebrais, e o carotídeo, que são as artérias carótidas internas. Essas são artérias especializadas pela irrigação do encéfalo em si.
E na base do crânio, essas artérias formam o polígono de Willis. Então, definindo isso, as artérias vertebrais se ligam por canais, originando a artéria basilar, como eu mostrei para vocês na ressonância ali no meio. E ela se divide em duas artérias cerebrais posteriores, que irrigam a parte posterior da face inferior e cada um dos hemisférios cerebrais. Já a artéria carótida interna, que é a parte do sistema carotídeo, é o ramo de bifurcação da carótida comum, vinda do ramo do tronco braquioencefálico da artéria aorta, e a carótida interna, que após um trajeto mais ou menos longo pelo pescoço, penetra na cavidade craniana pelo carotídeo do osso. Já em relação aos marcadores, eu esqueci de falar da média. A seguir perfura a dura mater aracnoide e no início do sulco lateral divide-se em dois ramos terminais, a artéria cerebrais média e anterior, que irrigam a MAVE. Foi aquela angiorressonância que eu mostrei para vocês, que eu vou mostrar de novo para vocês ficarem. Essa é a artéria basilar, como eu tinha falado, polígono de Willis, artéria carótida interna, direita, artéria cerebral anterior e artéria cerebral média, e essa é a artéria cerebral posterior. E vamos começar a falar dos marcadores que estamos utilizando para marcar a MAVE, para a gente tentar levar essas nanopartículas possivelmente, né? Bom, eu vou listar os mais importantes, porque no cérebro temos milhões de marcadores possíveis, né? Pelo corpo, eu diria. Então, eu vou começar pela prostaglandina, que ela é uma substância liberada onde se encontram as lesões ou danos. Elas aumentam o fluxo sanguíneo direcionado para o local. É assim que o medicamento, quando a gente ingere, chega pelo esse aumento de fluxo da prostaglandina. Outro marcador que seria possível são os polimorfismos de nucleotídeos simples, que são SNPs, que são sequências de variações de DNA que diferem entre os membros de uma mesma espécie. Essa é a definição dele. O CNP é de certos fatores angiogênicos, foram inicialmente associados a MAVE cerebrais esporádicas e posteriormente algumas moléculas específicas afetadas pelo CNP, que são TGF-beta, que é uma proteína glicosilada extracelular, que suprime os efeitos das interleucinas e é crítico na nova formação da MAVE. Há também um outro fator, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma proteína que apoia a sobrevivência, o desenvolvimento e a função dos neurônios. Outro marcador possível é a interleucina 6, que contribui para a instabilidade da parede vascular ao estimular a liberação de metaloproteínas. Outro possível marcador é a angiopoetina tipo 4, que é uma glicoproteína que se acredita estar envolvida na angiogênese. Ainda há estudos sobre isso, por isso a gente não considera muito como marcador, mas é um marcador em potencial sim. E o mais importante, talvez, é o fator de crescimento endotelial, que é o VEGF, que é um fator crítico para a molécula de sinalização que regula a angiogênese e é tipicamente suprimida em vasculatura normal de adultos, junto com a endotelina 1, que é um potente vasoconstritor produzido pelas células endoteliais vasculares. A hipóxia cerebral, que é gerada, como eu havia dito antes, que não tem oxigenação direito devido a unidos, acaba gerando a produção desse fator de crescimento endotelial, o VEGF. Então, e esse VEGF possui 3 tipos, o A, o C e o D. O A, ele é expresso principalmente em astroglia, adjacente a unidos da MAVE, enquanto o C e o D são altamente expressos dentro de grandes centros de unidos, e acredita-se que contribui para o desenvolvimento. Bom, falando agora a parte das nanopartículas, eu estou pesquisando, estou levantando uma hipótese sobre a utilização de nanopartículas
para a embolização da MAV, principalmente aquelas que são feitas de PMMA, que, ou seja, é um polimetilcrilato de metila, que por polimerização em mínima-moção não apresentam efeitos tóxicos. E essas nanopartículas são obrigatoriamente carregadas negativamente ou neutras, porque as positivas, elas aumentam em nível extremo a citotoxicidade. Bom, por o PMMA ser um polímero anfifílico, ou seja, ele tem uma parte hidrofílica e uma parte lipofílica, porém aqui não interessa, aqui nos interessa só é a lipofílica. Ela pode interagir, né, com a substância lipofílica encapsulada, ou seja, aquela lei máxima da química, semelhante dissolve semelhante, encapsulada, que nesse caso estou estudando também o uso da microesfera de hidrogel, que é o tipo lipofílico, para em si embolizar a MAV, que é um dos objetivos do nosso projeto. O objetivo do nosso projeto, embolizar a MAV sem ser um procedimento invasivo, como a cirurgia ou a embolização mesmo via catéter. E a gente não sabe ainda como navegar certamente pelo corpo humano até chegar ao sistema nervoso central. Mas a gente está trabalhando na parte de... Desculpa, deixa eu recapitular. As nanopartículas, elas são introduzidas no organismo humano por meio de uma injeção periférica. Essa é uma hipótese que a gente está trabalhando. E que, então, navegaria pela circulação pulmonar e depois sistêmica do organismo, chegando ao sistema nervoso central, vagando por todo o corpo humano mesmo, como se fosse o sangue, não causando problemas. Então, ademais, a gente tem a ideia de indução por campo magnético para guiar as nossas nanopartículas através do corpo humano. Mas isso o Otávio vai falar mais especificamente posteriormente também. E, finalmente, que o Otávio também vai dar uma ênfase nessa barreira hematoencefálica, para atravessar a barreira hematoencefálica, eu achei um método que, até então, é efetivo, sim, que torna as nanopartículas, que faz as nanopartículas serem feitas de PMMA, que seriam modificadas com biomoléculas conjugadas em sua superfície, para ser compatível com a barreira em si. E as substâncias básicas que seriam selecionadas para esse sistema de transporte foram os polímeros acrílicos, derivados dos monômeros MAA, AA e MAA, e o peptídeo TAT, TAT. Sendo os polímeros biocompatíveis, e o peptídeo TAT é uma biomolécula de penetração celular, que pode favorecer o transporte das nanopartículas através dos tecidos. Então, basicamente, a gente está nessa parte de nanopartícula muito no início, mas é essas hipóteses que eu venho trazendo para vocês. E agora a gente vai ficar com a parte da Samantha de ressonância magnética. Tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau. Olá, tudo bom? Meu nome é Samantha, sou graduanda em Física Médica e eu vou falar melhor sobre análise e processamento de dados de imagem médica. Vamos discutir um pouco sobre a importância da ressonância magnética e suas aplicabilidades no estudo da MAV. Em específico, a angiorressonância, assim como também vamos discutir a renderização 3D de imagens médicas, como foi feito, quais foram as motivações do projeto, qual o tipo de plataforma utilizada. E também vamos abordar a representação e quantificação da MAV para o aprofundamento investigativo desse estudo. Como a Giovana falou anteriormente, as imagens por ressonância magnética é uma tecnologia mais usada e melhor para o diagnóstico da MAV, assim, consequentemente, para o seu estudo. Isso porque a ressonância magnética ela é um método não invasivo. O que seria isso? Ela é um método que não danifica a integridade física do paciente. Isto porque, muito diferente da tomografia computadorizada, ela não utiliza radiação, mas sim radiofrequência. Uma outra abordagem muito importante da ressonância magnética
é que as suas características fazem com que ela difere bastante os tecidos normais dos tecidos patológicos. E isso traz o que ao estudo da MAVE? Isso traz uma maior sensibilidade à imagem e à informação gerada ali naquele procedimento. Uma outra importância da ressonância magnética para a aplicabilidade no estudo da MAVE é o quanto ela explora os aspectos anatômicos e funcionais. Como vocês podem ver nessa imagem, é uma ressonância magnética craniana e você consegue visualizar muito bem a anatomia cerebral. Você consegue ver bem as divisões, aonde está cada tipo de coisa. Muito diferente da tomografia computadorizada. É o mesmo corte, uma mesma visualização anatômica, porém, você não consegue ter essa exploração tão perfeita anatomicamente. Então, isso nos demonstra o quanto é importante o método de ressonância magnética por imagem para o diagnóstico da MAVE, assim como para o seu estudo e aprofundamento investigativo. Como a Giovana também falou anteriormente, a MAVE ela nada mais é do que uma lesão congênita vascular cerebral muito complexa. Então, isso faz com que há uma necessidade de estudo do sistema vascular cerebral. Por isso que nos protocolos médicos, no protocolo de exame para a investigação de diagnóstico de MAVE, é solicitado ao paciente uma angiografia. E o que seria uma angiografia? Uma angiografia é uma técnica utilizada para a detecção das anomalias dos vasos sanguíneos. Então, ela faz uma varredura ali no sistema vascular cerebral para entender o que está ok e o que não está ok. E isso, para o nosso estudo, é de extrema importância. A ressonância magnética, ela tem 3 técnicas para angiografia. A técnica de tempo de voo, a de contraste de fase e a angiorressonância por contraste de Gandolino. A técnica de tempo de voo, assim como a técnica de contraste de fase, elas têm uma sensibilidade muito maior aos fluxos sanguíneos, então elas conseguem fazer uma diferença entre os fluxos sanguíneos e os tecidos estacionários, ou seja, os tecidos parados, e isso dá uma propriedade à imagem muito importante, que é o contraste. Muito diferente da angiorressonância por contraste gandolíneo. Ela traz a angiorressonância por contraste gandolíneo, ela traz uma base física muito parecida com a angiografia convencional, que é um método invasivo, ou seja, ele pode vir a danificar a integridade física do paciente, porque ele usa um catéter em seu procedimento. Né? Então, há toda uma invasão, né? Vem a partir da virilha, então há todo um método que pode sim danificar a integridade física do paciente. E falando em contraste, o que seria contraste? Né? Contraste, agentes de contraste, meio de contraste em diagnóstico por imagem. Nada mais é do que uma substância administrada no paciente para poder diferir as estruturas anatômicas ali que se está fazendo no procedimento. Entendeu? Para a representação e quantificação da MAVE, o que seria isso? A estrutura, o tamanho dos vasos, a medida do raio dos vasos sanguíneos utilizados, né, baseados nos dados da angiorressonância, foi escolhido para o projeto um tipo específico de angiorressonância. Foi escolhida a angiorressonância magnética com técnica 3D TOF, aquela da questão do fluxo e do tecido estacionário, com contraste de gandolínio. E o que isso difere de outros tipos de exame? Isso nos traz uma informação a mais
para a representação e quantificação da MAVE, porque ela consegue detectar vasos distais com menor calibre. Então, isso traz mais informações ainda para o estudo que nós queremos fazer, estamos fazendo no projeto. Então, essa representação e quantificação, ela se deu em 3 etapas. Primeiro, renderizamos o 3D a partir dos arquivos DICOM, fez a esqueletização, ou seja, o esqueleto desse objeto de estudo, e a quantificação, a obtenção de característica desse objeto de estudo. A renderização 3D de imagens médica, ela é importante porque ela faz com que entenda-se o campo escalar que está sendo trabalhado. Isto é, a imagem que eu quero para o meu estudo, a partir dos dados utilizados da angiorressonância. Todo método de angiorressonância, tomografia computadorizada, gera arquivos DICOM. E o que seriam os arquivos DICOM? Arquivos DICOM, eles se definem basicamente em 3 tópicos. Ele é um formato de comunicação entre os equipamentos radiológicos e os softwares hospitalares de imagem, assim como ele é um formato de dados que ele tem tanto a imagem, que é constantemente, geralmente gerada em extensão JPEG, e ele também tem os metadados. E o que seriam esses metadados do procedimento? Ele seria nada mais do que, como você vê aqui na imagem, essas tags e os seus valores. Então, você tem aqui as opções que o técnico deu no scan, no aparelho lá de ressonância. Você tem o tipo de aquisição da ressonância magnética, você pode ver aqui que foi em 3D. Você tem o tempo de repetição, você tem a espessura do corte que foi feito. Então, você tem esse tipo de dados que ele se difere muito de cada procedimento. Então, se você tem um procedimento de tomografia, você vai ter um tipo de tag, um tipo de metadado. Se você tem um procedimento de ressonância magnética, você tem um outro metadado. Um raio-x, você tem um outro metadado. Não que ele se difere de uma forma tão grande, mas há dados diferentes ali, devido ao tipo de procedimento. Uma outra coisa que pode definir a DICOM é que ela é um protocolo de serviço, Então você consegue, um formato de normatizar a comunicação. Então você consegue, a partir do seu equipamento, entender qual é o nome do paciente, buscar o nome do paciente, entender, buscar quando esse paciente fez o procedimento, em que horas, qual foi a data, tudo isso a partir dos metadados que está dentro desse arquivo, tá ok? Para a renderização 3D foi criada uma matriz de 3 dimensões, onde o X e o Y são os pixels, os voxels da imagem, que é a mesma coisa que os pixels de uma imagem 2D, e no eixo Z, o empilhamento dos recortes, das slices feitas no procedimento. Então, a plataforma utilizada foi disponibilizada pelo professor Cláudio Esperança, no Laboratório de Computação Gráfica da UFRJ. Essa plataforma, ela obtém, você consegue carregar um arquivo num NumPy. O NumPy, ele é uma biblioteca do Python. E você consegue visualizar o seu objeto de estudo. Então, aqui já foi colocada, já foi renderizado o meu objeto. E então, como o nosso estudo é da rede vascular, então eu quero só visualizar a rede vascular, onde eu consigo mudar a isosuperfície
de desejo com esse filtrozinho aqui. Então, eu vou mexendo e eu vou visualizando a imagem de desejo. Seria mais ou menos isso aqui, né? Eu tenho os vasos sanguíneos, porém, eu tenho ainda coisas nessa imagem que pode não ser vaso sanguíneo. Então, isso me mostra que o meu campo escalar ainda não é um campo escalar tão bom para o objetivo do projeto. Então, há necessidade de entender e trabalhar melhor esses dados e esse processamento dos dados gerados dos arquivos DICOM. A intenção do campo escalar de desejo começa a se desenvolver a representação da MAVE a partir da esqueletização. E o que seria a esqueletização? A esqueletização nada mais é que o processo de comprimir e redimensionar um objeto numa imagem. Seria como essa imagem que estamos vendo aqui. Vários objetos comprimidos e redimensionados a partir de uma imagem. Para a rede vascular 3D, temos mais ou menos isso aqui. E uma especificação que é curvas em 3D. Isso, como demonstra aqui em vermelho, isso demonstra muito o quanto a esqueletização ela mantém a topologia do objeto. O que seria topologia do objeto? Ela mantém os dados do objeto sem perder nada. Então, você tira ali do 3D todos os dados possíveis gerados a partir do arquivo DICOM. Então, você tem ali todos os voxels sem perder nada. Tá, ok? E há vários tipos de abordagem para essa metodologia, né? Para a esqueletização. A abordagem de diagramas de Voronoi, horizontes morfológicas sucessivas, enfim, muitas outras abordagens, mas basicamente o projeto tem focado nessas 3 abordagens. Após você ter essa esqueletização, após você conseguir visualizar o esqueleto do seu objeto sem perda de dado, você parte para a quantificação. E o que seria a quantificação? A quantificação nada mais é do que a obtenção das características que há na angiorressonância ali. A angiorressonância, ela tem várias coisas que você pode obter. Então, desde do raio, do comprimento do segmento vascular, assim como o diâmetro, o volume, a área superficial, a área transversal, os números de bifurcação, a quantidade de segmento, a tortuosidade e curvatura do MAVE, né, dali da rede vascular. Como você vê aqui na imagem, temos o quê? As artérias e a precisão do tamanho desse segmento. Né? Aqui é um estudo de dados, né, um gráfico de dispersão para entender como os dados eles se comportam. Então, a gente entende, com tudo que até agora foi mostrado, o qual é importante a análise e o processamento de dados das imagens médicas, né, para um estudo mais aprofundado da MAVE. Olá, meu nome é Anne Provietti, eu sou graduanda de Engenharia Eletrônica e de Computação e espero que vocês gostem da explicaçãozinha de biofísica, grafos e busca de caminhos. A primeira parte que eu vou conversar com vocês é sobre biofísica dos fluidos, tá bom? No caso, a gente está trabalhando com a MAVE. A MAVE é um emaranhado de vasos e um dos grandes riscos, tá, é a hemorragia. O que acontece? A MAVE ela é definida pelo alto fluxo sanguíneo ali dentro. Tem algumas características do sangue, tá, que precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, o sangue no geral ele
ele funciona em regime estacionário. O que é regime estacionário em relação a um fluido? Significa que o que entra é a mesma coisa que sai, em termos de quantidade. Se entra 100 ml, sai 100 ml. No caso de uma MAV, você está alterando esse regime estacionário, você está quebrando o regime estacionário. E isso faz com que você crie risco para o indivíduo. Um deles é hemorragia por ruptura do vaso, tá bom? O que acontece? A pressão sanguínea, ela não deforma o fluido, que é o sangue, né? A pressão sanguínea, ela provoca as deformações nos vasos, nas artérias. Então, quando vocês olham aquela imagem ali toda emaranhada, ela foi muito, porque o fluxo foi aumentando, foi empurrando, foi criando aquele ninhozinho, tá bom? O que acontece? A gente precisa observar, tá bom, no nosso trabalho, a reologia do sangue, porque algumas coisas podem atrapalhar a embolização ou aumentar o risco de hemorragia, ok? Então, numa situação em que você trata o sangue como ideal, o que seria um sangue ideal? Bom, a gente tem uma classificação reológica, ok? Que seria um fluido newtoniano e não newtoniano. Vamos lá. Newtoniano, o que seria? Obedece às leis de Newton, ok? Se obedece às leis de Newton, a viscosidade é constante. O que é viscosidade? Bom, a água, se você derruba um pouquinho de água, ela tem uma aparência, mas se você derruba um pouco de leite, ou então um caldo de sopa mais grosso, vai mudando a viscosidade desse líquido, ok? Então, cada um vai ter a sua característica. Se isso não modifica, né, em momento nenhum, obedece às leis de Newton. Só que o sangue não é assim. O sangue ele é um fluido não newtoniano. Então, ele tem umas taxas que na reologia a gente chama de taxa de deformação e taxa de cisalhamento, ok? Que elas não têm uma constância. Então, fica um pouco mais difícil a gente prever algumas situações. O sangue pode ser idealizado? Até pode, em alguns casos. Só que para o nosso trabalho, a gente tem um pequeno probleminha. Quando a gente trata do fluido simplesmente ideal, ok? Você está ignorando vasos muito pequenininhos. Quer dizer, por que a gente está preocupado com um vaso muito pequenininho? Quer dizer, capilar, mas será que tem alguma coisa menor que o capilar? E a ciência não observou? Bom, os capilares já são bem pequenos, mas você pode ter ainda um pouquinho mais finos, porque o sangue ele se comporta um pouco diferente em vasos maiores, vasos menores. Tem umas relações ali que vão se modificando ao longo do tempo. E aí, ok? Quando você chega ali dentro da MAV, você tem que observar essas mudanças que estão ocorrendo. Além disso, você precisa observar como é que está ocorrendo o escoamento. Escoamento, mais um detalhe do sangue. Bom, os tipos de escoamento, eles são o quê? Laminar e turbulento. Laminar, lâminas, tá bom? É como se fossem camadas que seguiam assim. Turbulento, não tem um direcionamento correto. Como é que a gente diferencia um escoamento do outro? Tem um número chamado de número de Reynolds, tá bom? E aí você vai ter uma velocidade crítica. Se a velocidade desse fluido for maior que a velocidade crítica, você está tendo um escoamento laminar, que é o ideal e maravilhoso, porque simplesmente segue em camadas, então está todo mundo indo para o mesmo lado. Se você tem uma velocidade menor que essa velocidade crítica, aí cada
pedaço, cada componente indo para um lado, tem uma velocidade muito confusa. E apesar de todo o sangue ir para lá, ele vai com uma velocidade um pouco menor, tá? Então, por que que isso também é importante? Porque a gente quer que alguma partícula chegue em algum lugar. Se a gente quer que essa partícula chegue em algum lugar, ela precisa lutar ou não contra a velocidade desse fluido. Lembra lá as aulinhas de física, tá? Se você tem o rio vindo para cá e o seu barquinho vindo para cá, a sua direção não vai ser necessariamente perpendicular ao seu rio, ok? Outro detalhe que passou um pouquinho ali despercebido, né? A gente falou de taxa de cisalhamento, tensão de cisalhamento. E aí fica uma coisinha, tá, o que é isso? Porque, né, um nome assim que, pum, tá, entendi algumas coisas, mas cisalhamento o que é? Bom, cisalhamento é quando você tem, lembra das forças, você pode ter uma força perpendicular, pode ter uma força tangencial. Se você tem uma força tangencial, o que que acontece? Você empurra esse fluido para frente. Ele não consegue suportar essa força, ok? Ele deforma. Se é perpendicular, ele não deforma não, tá? Vamos imaginar assim, que é a forma como ele acaba escoando é justamente por causa dessa empurra tangencialmente. E são essas características que a gente tem que observar. Além disso, a gente tem uma questão, de novo, lembra o emaranhado da MAVE? A gente tem uma MAVE cheia de curva e essas curvas podem influenciar também nesse tipo de escoamento. Tá lá, laminar bonitinho e de repente tem uma curva, fica turbulento e laminar de novo. E isso também precisaria ser levado em consideração, mas como fatores que não atrapalhem, tá? E além de não atrapalhar, qual a ideia? A ideia de estudar o comportamento desse sangue é também você pensar em onde e quando você vai embolizar. Se eu embolizo um trecho, tá? Porque embolizar tudo numa leva só, você pode acarretar algum problema ali dentro. Você precisa tomar um certo cuidado. A gente está falando de coisas autônomas. Eu vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Você vai lá embolizar. Se você embolizar um trecho que aumenta o risco de ruptura em outro trecho, que está aumentando o fluxo, aí você cria um problema. Então, o interessante é o quê? Você poder fazer essas simulações computacionalmente e aí aquela partícula autônoma, ela vai onde é de fato interessante naquele momento, ok? Vamos lá, vamos continuar. Como assim partícula autônoma? Partícula autônoma, vamos pensar em robozinho. Pode não ser um robozinho, porém é uma ideia um pouco mais palpável também para a maioria das pessoas. Imaginar um robozinho ali nadando como se fosse um peixinho, ok? O que vai acontecer? Para ser possível, tá? Você pensar ali onde eu vou ou não embolizar, e simular esses efeitos, como eu falei, né? Se embolizar um trecho vai prejudicar o outro ou não, é necessário transformar essa MAVE em um grafo. E aí a gente sai um pouquinho do que seria uma física, tá? Para uma coisa mais matemática. O grafo, o que ele é? O grafo, ele é uma estrutura matemática, tá bom? E aí vamos pensar assim num cubo. Essa estrutura matemática é o quê? Possui arestas e vértices. Lembra de um cubinho? Quando você desenha, tem as arestazinhas, você coloca um nomezinho nos vértices, ou uma letrinha, A, B, C, D. Vamos pensar nisso, é isso que a gente quer fazer com a nossa MAVE. Por que a gente quer fazer isso com a MAVE? Bom, eu tenho uma partícula que vai sair daqui, quero que ela chegue aqui, porque é mais interessante de embolizar, e ela vai passar por onde? Porque é um emaranhado de caminhos. Ela pode passar aqui, ter uma abertura e se juntar ali na frente. A gente tem que analisar o que está ali naquela imagem, naquela estrutura da MAVE. Bom, vamos voltar para o cubo, tá bom?
para a gente entender um pouquinho essa ideia de caminho. No cubo aí do slide, a gente tem, eu peço para vocês para chegar do ponto A ao ponto E, tá bom? E eu falo que cada aresta tem um valor de 1. Só isso. Valor de 1. Vocês provavelmente vão concordar comigo que o caminho mais rápido é A até o E. Essa aresta. Pronto, 1. E o caminho de A, passando por B, passando por C, passando por F, por G, passando por F, indo para o E, vai ser bem longo. E se a gente fosse assim, cobrar, mais caro também. O que seria mais interessante? O menor caminho, o de custo mínimo, ok? Pensa em pedágio. Vamos pensar assim, estrada é pedágio também, um pouquinho. Se você passa por 8 pedágios é uma coisa, se você passar por 1 é outra, ok? Só que a gente precisa de um pouco mais de detalhes aí, tá bom? Não adianta simplesmente você pegar um grafo e pensar como se fosse um cubo, perfeito? Por que não adianta? Porque tem algumas coisas para a gente definir antes. Ambientes de tarefa e agente inteligente. Guarda esse agente inteligente que a gente vai voltar numa informaçãozinha anterior. Ambientes de tarefa é o quê? Ambientes de tarefa é um conjunto de fatores, tá bom? Que vão ser relevantes para o agente inteligente. E quem é esse agente inteligente? O que é isso? Lembra que eu queria uma partícula autônoma, que pode ser um robozinho? Então, agente inteligente é qualquer coisa capaz de observar o seu meio, perceber o que está acontecendo e então agir com base no que ele percebeu, com base no ambiente de tarefa. Essas duas definições, elas auxiliam, ok? Para que a gente encontre esse melhor caminho, aquele caminho de custo mínimo, tá bom? E aí a gente vai conseguir isso com o quê? Com uma coisa chamada algoritmo de busca. Não sei se todo mundo está familiarizado com o que é um algoritmo, mas eu vou simplificar. Eu quero levantar da minha cadeira e pegar um copo d'água na cozinha. Se eu sou um robozinho, alguém pode falar para mim e dar a seguinte ordem. Levante da cadeira, vire para o lado, ande, abra a porta, vire, ande até perceber a luz da cozinha, abra a porta da geladeira, pegue a água, entendeu? São comandos que ele vai obedecer. Então, o algoritmo de busca vai rodar toda aquela MAVE e vai pensar assim, peraí, o que eu comando aqui para ele fazer da forma menos custosa, ok? Pedágio, aquele exemplo bem simples. Bom, olhei no Maps. O Maps falou, aqui tem um pedágio, aqui tem 8 pedágios. Maps é como se fosse o nosso algoritmo de busca, ok? Mas a gente tem um pequeno probleminha. A gente não tem uma estrada linda com um pedágio só, tá bom? A gente tem uma estrada toda esburacada, com atoleiro, que teve acidente, 1 hora de engarrafamento. Qual vai ser o menos custoso? Talvez o de cá. Então, o nosso agente inteligente tem que determinar qual caminho vai ser menos custoso e várias coisas podem levar a decidir um ou outro. Voltando no exemplo do cubo. A gente tem lá o cubo que seria muito mais inteligente, A até o E. Pronto, resolvido o problema. Mas se a gente está pensando em vaso sanguíneo, vamos pensar que eu quero fazer alguma coisa nesse vaso sanguíneo. No nosso caso aqui, embolizar. O que é embolizar? Eu acho que eu falei esse nome e não expliquei o que é. Agora fica até um pouquinho mais fácil de entender. Pensa que eu quero colocar bloqueios nesse caminho. Eu vou passar por um caminho e botar um bloqueio. Passar, botar um bloqueio. Passar, botar um bloqueio. Ninguém mais atrás de mim passa. Aí eu bloqueio o A e o E. Mas
pela minha estrutura, por como funciona, como é que ocorre ali o fluxo sanguíneo e os riscos de ruptura, eu acabo tendo uma ruptura lá numa outra aresta, lá no outro vaso sanguíneo, e a pessoa morre. Deixou de ser o caminho menos custoso. Então, a gente tem esse fator aí para observar no nosso trabalho, tá bom? O algoritmo de busca, a gente tem uma variedade de possibilidades. No nosso exemplinho lá de pedágio, eu falei que poderia ser um Maps, né, para dar aqui, qual o melhor caminho? Acho que a Hortência já deu uma passeada aí no algoritmo A-Star. Aparentemente, ele vai ser o mais interessante, sim, apesar de ter uma variedade de algoritmos. Por quê? É uma MAVE, ela é muito complexa para você determinar ali o grafo, determinar um caminho. São muitas coisas a levar em consideração, ok? E aí o algoritmo A-Star, ele tem alguns detalhes ali que a gente pode manipular para que fique um pouquinho mais eficiente, mais preciso. Mas ele não é o único algoritmo de busca, tem outros que são mais simples, para um caso de um cubo, uma cidade até, dependendo se for uma coisa sem considerar muitos fatores, só o mapa de uma cidade, tem algoritmos um pouco mais simples, ok? Olá, meu nome é Otávio, eu vou mostrar para vocês um pouco da parte de nanotecnologia nesse projeto. Já temos aqui o primeiro slide. Em nanotecnologia, bom, nós abordamos coisas em escala nanométrica, num bilionésimo de metro. Mas nós só tratamos nesse projeto de duas coisas específicas, dois pilares. Na verdade, as ideias são aplicáveis também. Então, eu vou dizer dois pilares. Nanopartículas, que é o assunto que eu vou tratar com vocês, e nanorobótica, que é o que o meu amigo Pedro vai abordar com vocês mais tarde. Sobre nanopartículas. O que são? Bom, por definição, nanopartículas são partículas pequenas. É só simplesmente isso. E não costumam passar de 100 nanômetros. Isso quer dizer bem pequenas. Elas estão na escala nanométrica naturalmente. Só que o que significa isso? Bom, qual é a utilidade de uma partícula pequena só por ser uma partícula pequena? Que utilidade ela pode ter para a gente? Bom, simplesmente, se vocês podem ver as imagens à esquerda, tem duas imagens mostrando algumas moléculas ligadas às nanopartículas. E elas são grupos funcionais. Nós conseguimos planejar a estrutura que vai executar as funções dessa nanopartícula. É aí que está o interessante sobre ela. Nós conseguimos colocar basicamente qualquer coisa planejando a estrutura da core shell, da nanopartícula em si, que é a estrutura típica dela. Ela serve muito tipicamente para envelopar, está sendo muito explorada por causa disso e está sendo muito investida por causa disso. E nesse projeto nós abordamos ela principalmente por uma questão de transporte. Por quê? Bom, nos foi dado esse problema no início do projeto. Temos o problema da BHE, da barreira hematoencefálica. Se você é da área de saúde, talvez você já saiba que o sistema nervoso central ele é separado em um compartimento só para ele. Nós dizemos isso porque ele é separado por uma barreira extremamente seletiva, que não deixa passagem de quase nada, e é isso que faz do sistema nervoso central um ambiente extremamente regulado. Essa barreira é composta por células endoteliais formando endotélio. E isso é uma típica
dificuldade na medicina e na farmácia você conseguir medicar o sistema nervoso central. Esse é o problema. Nós queremos levar nanorobôs para dentro do cérebro e isso é basicamente a mesma problemática. Se você quer injetar um fármaco no paciente, ele não vai chegar no sistema nervoso central, ele vai ser rejeitado pela barreira. E é simples assim, nós temos que tratar de algumas artimanhas para conseguir fazer com que ele ultrapasse a barreira. E antigamente isso significaria um método extremamente invasivo de ter que injetar o medicamento dentro do sistema nervoso central, diretamente. Talvez vocês já imaginem que isso pode dar muito problema. Então, isso é um problema. Nós não queremos ser um método invasivo, e isso precisa ser um problema a ser resolvido e pesquisado. E, aproveitando um trecho que já está aqui, ela permite a passagem de poucas coisas, de oxigênio, dióxido de carbono, partículas lipossolúveis minúsculas. Pessoalmente, esse é um detalhe muito interessante, isso que começou nossa busca atrás de nanopartículas para resolver esse problema. E tem muitos artigos tratando e relatando notícias animadoras sobre isso também. Nós temos, tipicamente, algumas opções. Claro, a gente pode ser mais agressivo, podemos abrir as junções de oclusão, que são junções que caracterizam a barreira hematoencefálica. Eu vou chamar de BHE. Essas junções de oclusão, elas são o que fazem elas diferentes. Elas caracterizam. Células endoteliais você consegue ver em vários lugares no corpo. Agora, com as junções de oclusão, isso garante uma posição física para impedir a passagem de muita coisa. Então, sim, podemos abrir as junções de oclusão das células endoteliais, podemos induzir por efeito tóxico e limitar essa seletividade temporariamente, claro, afinal nós precisamos dela. Isso, muita gente poderia discutir comigo falando sobre óxido de grafeno reduzido, por exemplo, é uma coisa que nós escutamos por aí, e nós estamos decidindo se poderíamos considerar isso uma técnica de efeito tóxico, de indução por efeito tóxico. E temos algumas formas de refletir sobre isso, sim, mas não é o foco aqui. Temos o efeito tensoativo, que já começa a ser um pouco mais apelativo, significa usar tensoativos nas nanopartículas com o intuito de fazer elas interagirem com as membranas dos endotélios, do endotélio. Nanopartículas catiônicas, um pouco mais forçado também, é uma questão de atração, conseguir fazer por força as nanopartículas conseguirem atravessar por atração com a membrana. E o ponto que nós estamos abordando, planejamento da superfície da nanopartícula, mirando na seletividade do endotélio. É a questão de agregar os grupos funcionais, sítios ativos, composições de arranjo biocompatível, tudo que a gente precisa, nós podemos colocar nela para fazer ela entrar na barreira, fazer ela interagir com a barreira, fazer ela solubilizar na barreira, levando, claro, a carga de nanorobôs. E é interessante porque o que importa realmente na função das nanopartículas são esses grupos funcionais. E isso não significa que aquele núcleo, aquela massa toda não é importante, a estrutura core shell. Ela é, até porque ela depende, os grupos funcionais dependem especificamente de onde que elas vão interagir. Não é para ficarem presas lá, você precisa planejar primeiro a estrutura principal. Só que essa estrutura principal não tem ação na função específica dela, os grupos funcionais têm. E isso levanta uma questão.
tem muitas opções dessas estruturas principais. E o que elas podem oferecer, se não diferenças das funções? Bom, como elas são a parte física que envelopam a carga, podemos dizer, algumas são maiores, algumas assumem formas maiores, mantendo uma estabilidade maior, algumas são mais rígidas, isso é ruim, então as menos rígidas podem durar mais, conservar as vantagens, podem ser previsíveis, podem ser simples, claro, que é uma coisa que nós precisamos conservar quando vamos aplicar um método em grande escala. E esses são detalhes menos importantes que nós não chegamos a uma conclusão ainda nesse projeto. Nós precisamos decidir muitas coisas a respeito dos grupos funcionais antes e precisamos ter um plano de ação primeiro. Então, é mais fácil encaixar isso por último. E isso seria a solução usando nanopartículas para ultrapassar o problema da BHE. Só que nós gostamos de usar nanopartículas, nós achamos isso uma proposta muito interessante e conseguimos continuar a pesquisar um pouco. E chegamos até nanopartículas magnéticas. Bom, seria simplesmente nanopartículas com os grupos funcionais, só que com a estrutura core shell, ela teria propriedades magnéticas. Isso significa que nós conseguimos aplicar um campo magnético nelas e conseguimos fazer muitas coisas e alimentar muitas ideias interessantes. São incríveis. E, por exemplo, a separação magnética está no sentido de que nós conseguimos direcionar elas. Direcionamento dentro do cérebro é uma palavra-chave para a economia de material. É palavra-chave para a saúde, uma palavra-chave para a evolução da pesquisa, porque isso significa que nós podemos usar, mesmo se formos usar fármacos, por exemplo, nós podemos usar quantidades mais concentradas sem ter o risco de prejudicar o caminho, já que nós conseguimos transportar até um certo ponto sem interagir a carga com o meio no caminho. Conseguimos enviar, conseguimos direcionar, isso é uma inspiração no ferrofluido, claro, isso foi uma ideia da NASA, ela começou a pensar nisso desde que tiveram problemas com combustível nos foguetes no espaço, eles queriam controlar a dinâmica de fluidos, então eles começaram a criar vários pedacinhos pequenos de ímã, que é praticamente a mesma ideia, a gente ampliou um pouco depois, para formar um líquido que conseguissem controlar por indução de um campo magnético. E é isso, essa é a imagem na esquerda aí. Muitos devem conhecer, é bem famoso, esse ferrofluido. E a ideia de direcionamento dentro é uma possibilidade muito forte. Mas claro que nós temos outras coisas, além de pensar em transporte, em nanopartículas, nós podemos falar sobre outras coisas que a indução de campo magnético pode fazer. Nós podemos, por exemplo, aquecer elas, por efeito Joule. O campo magnético gera energia e a energia dispersa na forma de calor. E o calor pode ser usado para tratamentos, ele é usado prototipado já para tratamentos, isso. Eu sempre fico feliz em poder citar isso. E mais tarde podemos ter uma discussãozinha com o Pedro sobre como que essa energia pode ser utilizada também nos nanorobôs. Inclusive, muitas das propriedades nas nanopartículas que eu estou citando agora podem ser aplicadas nos nanorobôs sem nenhum problema. E até vice-versa. Só que no corpo, o que significa para nós nesse projeto ter nanopartículas magnéticas dentro do corpo? Significa poder nos comunicar com as nanopartículas e talvez até receber informação também. Nós podemos fazer ela, programar a nanopartícula ou aplicar a ideia em nanorobôs e programar o nanorobô para fazer basicamente qualquer coisa.
podemos usar como marcador, criar uma assinatura de campo magnético, já que campos magnéticos são famosos por serem muito exatos e precisos. E essa tecnologia pode, por exemplo, além de direcionamento, além de induzir calor, nós podemos falar de sinais, de coletar dados, de saber, de descobrir quando que ele realmente chegou na nave. Essa questão de identificação, podemos ter muitas ideias e ainda estamos desenvolvendo muita coisa para tratar sobre nanopartículas, e eu estou confiante de que vai ser uma ideia que nós vamos usar, junto com nanorobótica. E esse foi um pouco sobre o que nós vamos tratar no projeto. Eu espero que tenham gostado. Agora, vocês podem ficar com o Pedro na parte de nanorobótica. Oi, eu sou o Pedro Carvalho e vou falar um pouquinho para vocês sobre a parte de computação e nanotecnologia. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é sobre o esqueleto das artérias do cérebro. Bom, e para que isso foi? O intuito de fazer isso foi para a gente conseguir mapear as artérias do cérebro, o cérebro completo, para a gente conseguir identificar a nave e determinar o melhor caminho que o nanorobô para chegar na nave. Isso foi feito com um processo chamado esqueletização, e o que ele faz é afinar a uma distância igual das bordas até que se forme uma linha. E isso facilita a visualização e fazer uma busca em 3D a partir dessa linha, o que não é possível com um volume 3D. Esse processo pode ser visualizado nas imagens, o antes é antes do processo e depois é depois do processo de esqueletização. Bom, como eu falei sobre os nanorobôs, eles são o próximo tópico, e falar um pouco sobre nanotecnologia. E a nanotecnologia é uma ciência que se dedica ao estudo da manipulação da matéria numa escala atômica e molecular. E ela pode ser aplicada em diversas, como medicina, eletrônica, química, e muitas aplicações, em muitas áreas. E no qual a gente está tratando é a aplicação na área médica. Dentro dos nanorobôs, a gente tem alguns tópicos que precisam ser falados, que são os nanomateriais, sistema de alimentação, sensores, que são coisas que o nanorobô tem que ter. O nanomaterial é o que vai constituir o robô, em que muito famoso são de carbono. E os nanomateriais possuem graus de estrutura de 1 nanômetro. E 1 nanômetro quer dizer que é 1 × 10⁻⁹ metros. E os nanomateriais, eles possuem especiais em virtude de sua escala. Ou seja, possuem uma escala nanométrica, eles vão possuir propriedades diferentes do que numa escala normal, uma escala macro. O sistema de alimentação, ele vai afetar diretamente na atuação do robô, porque ele tem que funcionar no tempo se o robô tiver que ficar uma semana lá dentro, alimentar o robô por essa uma semana dentro do organismo. Então, o método que vai ser utilizado para alimentar o robô tem que ser tomado com muito cuidado. E um dos métodos que podem ser aplicados é o efeito Seebeck, que ele usa a diferença de temperatura entre juntas para gerar uma diferença de potencial e uma tensão. Que é a primeira imagem aqui na esquerda, que tem uma junção com uma temperatura mais alta e uma temperatura mais baixa logo abaixo, gerar uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial pode ajudar o robô, seja para os motores, para os sensores, e também existem outros métodos. Um método aplicável também é usar uma célula fotovoltaica, que vai captar os raios infravermelhos e gerar uma tensão a partir disso. É muito parecido com a fotovoltaica que utiliza para captar luz solar e gerar energia, só que vai usar a luz solar, vai usar uma luz específica do infravermelho, que já houve um estudo sobre isso e comprovou que a luz infravermelho e é suficiente para alimentar um nanorobô. Uma outra opção que nós temos é utilizar os eletrólitos. Na corrente sanguínea, há os eletrólitos.
E o eletrodo, que é uma espécie de um sensor, ele vai captar a tensão desses eletrólitos e transforma em energia para o nanorobô. E também, como muito eletrólito, a gente consegue captar energia suficiente para o nanorobô. Partindo para o próximo tópico, que são os sensores. Bom, primeiro, o que é um sensor? Um sensor é um dispositivo que tem a função de detectar e responder com eficiência a algum estímulo. Um exemplo de sensor que está aqui na escala nanométrica seria essa da imagem de cima à direita. São vários nanofios, em que esses nanofios conseguem sentir a diferença se você está aplicando alguma força nas extremidades, fazendo exatamente o que está sendo feito na foto. Se você alongar o comprimento deles, eles vão sentir essa diferença e vão dar um sinal como resposta. E os nanosensores são dispositivos na nanoescala, na escala nanométrica, e eles vão medir quantidades físicas e eles vão converter em sinais que podem ser detectados e analisados. Porque muita coisa nanométrica você não consegue utilizar ela diretamente. Você tem que meio que fazer esse dado. E o nanosensor ele faz isso, ele vai captar e vai transformar ele de uma forma que você consiga entender. E os sensores, eles podem ter 3 tipos, o biológico, químico ou físico. O biológico é quando você usa alguma parte do organismo, seja alguma célula, alguma proteína, e o químico é um sensor que vai captar alguma concentração química e vai gerar o sinal que é o indutor. Ou é o físico, que é o caso do exemplo que está aqui. Ele tem um contato físico para gerar a alteração do estado dele. E os sensores são de extrema importância, pois são eles que fazem com que o nanorobô reconheça a MAVE. Eles que vão sentir alguma diferença de concentração na corrente sanguínea, eles que vão perceber os biomarcadores que a MAVE tem e determinar, chegamos na MAVE. E aí vai dar o sinal para a reação de embolizar a artéria. Então, os sensores são a parte crucial do nanorobô. E pois sem eles não funcionaria nada. Bom, o próximo tópico que eu vou falar são os nanomotores. E eles são muito importantes para fazer com que o nanorobô chegue ao local da MAVE corretamente. E eles são os responsáveis por fazer essa locomoção. E aí, para isso, temos algumas possibilidades, que são proteínas ou um motor artificial. Naturais, nós temos as opções de F0-ATPase ou adineína, sendo que a primeira vai formar um motor e a segunda é responsável pelos cílios e flagelos. Já o artificial é a imagem que nós temos. Ele é um chamado NEMS, nanomotor, e ele é um rotor molecular. Só que, diferentemente do F1-F0-ATPase, ele vai girar no sentido horizontal e F1-F0-ATPase roda no sentido vertical. E esses motores, eles vão utilizar energia, excluindo as proteínas, eles vão usar a hidrólise do ATP. E há uma opção de não usar os nanomotores. Seria usar partículas magnéticas. Um exemplo pode ser os nanotubos de carbono, que eles possuem propriedades magnéticas, e utilizar um campo externo para fazer com que o se movimente de acordo com o externo, podendo definir a direção, a velocidade, para onde vai e tudo mais. E a vantagem de não usar um nanomotor é que vai sobrar mais espaço para levar o fármaco ou o material embolizante, pois o nanomotor iria ocupar um certo espaço e sem ele esse espaço estará livre, além de diminuir o consumo de energia do nanorobô. O próximo tópico é a nanoválvula. Para o local correto, o próximo passo é liberar o material embolizante. E para isso vai ser necessário uma nanoválvula. Tem opções. Existe a opção de usar pseudo-rotaxanos,
que é utilizada no tratamento para o câncer, em que se utiliza nanorobôs, e essa nanoválvula, ela libera fármaco que vai aos cancerígenos. E também é uma outra opção, que é a da imagem aqui embaixo, na direita, que são utilizar os nanotubos de carbono. E aí eles podem ser biodegradáveis ou utilizar uma corrente elétrica para se romper e liberar o fármaco. E aí nós temos diversos tipos de nanotubos de carbono para formar essa nanoválvula. Aqui em cima está um exemplo da nanoválvula, pela aberta. Nós temos também a opção de usar a nanoválvula, assim como os nanomotores, né, também há a opção de não se usar a válvula. E isso vai ser feito como? Em vez de liberar o material embolizante, o nanorobô seria o embolicador. Então ele iria chegar na MAVE e grudar nas artérias de uma forma em que a gente vai embolizar ela, cortar o fluxo sanguíneo. Então também há essa opção de não haver nanoválvula, assim como os nanomotores. E é isso, gente. Para finalizar, eu vou falar um pouco da história do projeto de extensão de nanotecnologia e neurociência computacional. É um panorama cronológico bem resumido da nossa pesquisa. Essa extensão surgiu a partir das ideias inovadoras da brilhante e genial professora Carla Verônica Machado Marques. Primeiro, nós iniciamos os nossos encontros por volta de abril de 2019. Mais ou menos aqui, ó. Abril de 2019. Onde esses encontros aconteciam no NCE, no Núcleo de Computação Eletrônica. As primeiras reuniões, elas contaram com a presença de vários professores. E, atualmente, são professores renomados que nos auxiliam muito. Somos muito gratos por isso. Professor Carlos Emanuel Tola de Oliveira, do NCE, professor Cláudio Esperança, do PESC e COP, a professora Maria Inês, do Instituto de Macromoléculas. Nós somos muito gratos, agradecemos muito a colaboração deles. Depois, em agosto de 2019, mais ou menos aqui, foi criado a primeira comunidade Nanotech na plataforma Active UFRJ. Essa comunidade é importante porque é lá que o grupo posta as fotos, e também posta fatos relevantes da pesquisa que vão dar um norte para a construção do projeto, de Nanotech. Depois, em agosto de 2019, a gente iniciou a construção dos primeiros relatórios de pesquisa. Em setembro de 2019, foi a nossa primeira apresentação. Essa apresentação foi para o grupo de inteligência artificial e foi uma disciplina de mestrado e doutorado da UFRJ. Na época, foi ministrada pela professora Carla Delgado. É claro que a gente não pode deixar de agradecer a participação de duas pessoas muito importantes que ajudaram a desenvolver essa apresentação e esse trabalho todo. Uma é a Marília Campos Galvão e o Matheus Pedra Piume Feijó. Sem eles, a nossa apresentação não seria possível. Depois, em novembro de 2019, nós apresentamos o projeto para os membros da Universidade da Rússia, que se interessaram pela proposta, anunciando, inclusive, um convênio com a UFRJ. E, atualmente, a gente está trabalhando arduamente, como vocês vão ver mais adiante. Desde janeiro deste ano, nós estamos contando com um grupo de pesquisa mais equilibrado. A partir de maio deste ano, então, nós começamos a perceber que o projeto está mais sólido, saindo do mundo das ideias. E assim conseguimos reorganizar as bases entre a teoria e a prática.